Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco. Link aqui na descrição. Notícia do dia, vai, que a isso gente que eu ia não falar falou. também. Diniz interinamente Eu tô na em choque. seleção. Completamente. Você tava comentando em off aqui que você tava no cinema, né? O recebeu e Então, eu tô de folga. ficou fui no cinema. surpreso. E aí, Eu fiquei cara? chocado. Eu fiquei chocado. Vou tentar explicar por quê. O processo, a gente já falou um pouquinho lá no começo, né? O processo de escolha do sucessor do Tite é tão equivocado pra mim. Não a escolha do Ancelotti. Já disse aqui que acho super Você legal. não esperaria o Ancelotti, né? Não. Até 24, não. Mas o processo... Pô, o Tite falou que ia sair em janeiro de 22, gente. Teve tempo, né? Pô, não é possível pô. que o Brasil, 2 anos e meio depois, vai ter um outro treinador. Sabe? É um negócio pra mim impraticável isso. Acho a condução, a forma... A gente até agora não ouviu ninguém se pronunciando de verdade. O que a gente tem é a CBF falando em off, mas dizendo, olha, é ele, tá... A gente não ouviu o Ancelotti, a gente não ouviu o Real Madrid. Acho muito frágil tudo isso que está se construindo. Dentro deste processo, o que eu imaginava? Algo totalmente diferente do Diniz. Porque o Diniz é um nome, pra mim, talvez fosse a minha escolha, talvez fosse ele o meu treinador da seleção brasileira, diante das... Ah, você é contra estrangeiro? Não. De jeito nenhum. Zero. Dentro das possibilidades, talvez eu escolhesse o Diniz. Provavelmente. Então, de repente, ele virou uma coisa que faz sentido dentro de um processo que pra mim não faz sentido nenhum. E as condições nas quais ele vai assumir, pra mim, são uma insanidade. Primeiro, sou completamente contra conciliar trabalho de treinador de clube com treinador de seleção. Não dá. Pra mim, não dá. Isso vai gerar uma série de conflitos durante o campeonato. O próprio Fluminense, imagina convocar os caras, né, velho? Primeiro, ele vai ser acusado pelo próprio Eu não ambiente tinha parado pra pensar nisso. do né? Fluminense de não estar dando a devida atenção pro Fluminense porque tá pensando na seleção. Nossa. Primeira sequência. E tá vindo sequência aí, uma sequência ruim. Não tá tão... Quando tiver uma data FIFA que todo mundo fala, pô, que legal, agora o campeonato vai parar, o time vai poder treinar. Ele não vai Não treinar vai o Fluminense porque ele vai estar com a seleção. Se ele convocar um jogador do Fluminense pra data FIFA, o torcedor do Fluminense vai reclamar. Se ele convocar um jogador de outro time, pior ainda. Porque aí o técnico do outro time pode aparecer e falar assim, pô, Tá tirando meu jogador pra tomar vantagem. vai ter Fluminense e Puta, Futeboteco cara, um nossa. dia depois da data FIFA. É isso. Aí ele convoca o Rodolfo e o Felipe. Né? Aí os torcedores do Futeboteco vão chegar e falar assim, pô, levou os nossos 2 principais caras. Mentira, vocês também são principais. Eu tô dando um exemplo que torcedor é irracional, tá? Ali é a zaga, meio campo é zaga. Ali. Não zaga nada, sem eles vocês não são ninguém, né? Então fica na boa. zaga e volante, Exatamente. André, né? Thiago. Né? Sem o Thiago e o João, vocês não são ninguém. Mas ele levou vocês 2. E, pô, e aí? Não tô dizendo que ele vai fazer isso com má intenção. Claro que não. Até porque eu acho o Diniz um cara sensacional. E confio plenamente na absoluta integridade dele em todo este processo. Sim. Mas a gente já vivemos num ambiente de desconfiança, provocada muitas vezes pelos agentes do jogo, pelos agentes do futebol. Só tenho elogios a fazer ao Palmeiras enquanto estrutura. O que o Abel e a comissão técnica dele fazem não dá. Não dá. Não dá. O cara gerou um protesto na frente da sede da CBF hoje. É uma loucura. Imagina o que vai acontecer se o Palmeiras e o Fluminense, porventura, estiverem disputando uma posição na tabela do campeonato e um jogador do Palmeiras for convocado para uma data FIFA. Vamos falar que é o sistema. É o sistema contra Outra coisa. Durante esse meu período de setorista da seleção, eu vi treinador da seleção tendo muita informação sobre os outros clubes, sobre os clubes dos quais ele convoca jogadores europeus e brasileiros. Relatos mesmo dos próprios jogadores, como joga, como é o treinamento, o que o Como é que você treinador vai fazer pede. isso sendo um treinador rival desses caras? Né? É isso. Aí o jogador do Botafogo vai pra seleção e o Diniz vai conversar com ele sobre todo o processo do Botafogo e na semana seguinte tem Fluminense e Botafogo. Nossa, cara, não, eu não... E quando ele estiver na beira do gramado, ele vai olhar pro jogador do Grêmio como um adversário ou como alguém que ele pode convocar pra seleção? Cara, é muito louco. Não dá, pra mim, não dá. Simplesmente não dá. Então, a declaração do Palmeiras é bizarríssima, mas a própria CBF alimenta, parece que isso, né?
Ah, você vai Ela, faz nada, pô, ela né? faz como que se a gente ficasse em dúvida a todo momento, cara. E esse processo que o Closetti acabou de discorrer, pra mim, faz todo sentido, cara. É bizarro. Outra coisa. É bizarro. Aqui falamos só das questões dos conflitos de interesse possíveis que vão surgir. Mas vamos além. O Fernando Diniz tem um ponto na carreira dele a se destacar. Jogadores gostam de trabalhar com ele. Gostam muito. Dia a dia, né? Eu já vi o Neymar se manifestar a favor do Diniz do nada. Pô, gosto muito do Fernando Diniz na rede social. O que é Outros esquisito, né? jogadores... Porque eles não trabalharam, deve ser de Nunca, relato. é só de ver. O Daniel Alves, quando tava no São Paulo, é horrível fazer qualquer menção a ele depois de tudo que aconteceu. Mas enfim, já sendo, na época, o maior vencedor da história do futebol, recomendou à direção a contratação do Fernando Diniz, junto com outros jogadores. Então ele tem prestígio com os jogadores de alto nível do futebol brasileiro. Há o risco desses caras não quererem que ele saia daqui a um ano. Ele pega, faz 8 jogos, os jogadores estão encantados. Ó, beleza, agora ele vai sair, vem outro. E gostam do Ancelotti também, o Ancelotti é super querido, é uma marca da trajetória dele, assim como era do Tite, mas é diferente. Uma coisa é você gostar do cara. Uma coisa é você gostar do trabalho do cara. Às vezes elas convergem. Às vezes elas convergem, às vezes não. E no caso do Diniz, me parece que não é uma coisa de convívio. Né? Eu tô falando de admiração pelo trabalho. Os caras nem conhecem. O Neymar não conhece o Diniz. Ele vê os times jogarem, assim como o Daniel Alves lá atrás viu o time jogar e falou, pô, o trabalho desse cara é interessante. De repente ele vira seu comandante. E aí, como é que você faz daqui a um ano? Você vira e fala, pô, agora ele virou auxiliar, ou agora ele vai embora? Então eu não vejo muito como isso acabar bem, não. Parece que a ideia é ele continuar, né, na comissão do... Como auxiliar para assumir depois da Copa de 26. Todas essas ideias que parece que E existem... que pra ele, se fosse isso, pra ele me parece interessante do ponto de vista que ele teria uma oportunidade de 2 beber da anos fonte do trabalhar Ancelotti. com um cara que é o maior vencedor do futebol europeu e tal, Sim. em termos de... cara ganhou tudo em todas as ligas, Todas as etc ligas, e tal. Então assim, me parece que se essa for como que, por exemplo, ofereceram pro Xavi lá na época pra trabalhar ser auxiliar do Tite, depois assumir a seleção, etc. Me parece interessante se for por esse caminho. O que eu não consigo entender, eu não tinha parado para pensar em todas as questões que você levantou com relação ao próprio Fluminense. Porque essa questão para mim na data FIFA é assim, Diniz, você vai para a seleção, cara, boa sorte, não dá. Porque eu preciso, quando parar aqui, quem vai treinar meu time? Como é que eu vou... A gente vem de 3 derrotas, tem a parada, tenho tempo pra corrigir meu time, eu não tenho você. Auxiliar. Vou vai pegar o treinar. seu auxiliar, e se o seu auxiliar não for com ele, que a gente também não sabe como é que vai ser... O Fluminense concordou, tá? Com todo não, o processo. Concordou, mas assim... Foi consultado É, e eu disse acho que um tá legal. absurdo. Eu acho um absurdo Eu o Fluminense. Eu acho um absurdo completo o Fluminense ter concordado com isso. Amadorismo total. Você acha que você vê o Palmeiras topando fazer isso com o Abel Ferreira? Eu não vejo. Jamais. Diante do modus operandi, nem o Não me Abel parece, topando. não me parece. Então, não me parece. Agora, o que eu penso é, em termos de futebol puro e simples, como se nada disso existisse. Você não precisa ser muito especialista em futebol para entender que, assim, apesar do Ancelotti já ter formado times com conceito de jogo muito diferente do que ele tem feito no último Real Madrid dele, que é um time mais de transição, etc., são conceitos que me parecem muito diferentes. Também em termos de olhar e enxergar o futebol. E aí você vai ter um trabalho de um ano de um conceito e você vai mudar esse conceito completamente para os 2 anos finais do ciclo. Total. Também acho. Então, assim, não há... Não vai servir de nada. Não vai servir de nada. A não ser ganhar os jogos, Exato. fazer pontos me na parece eliminatória. Me parece que é isso. Olha, o Ramon não tá ganhando, eu preciso de um cara que ganhe pra não ter pressão até a chegada do Ancelotti. E outro, o estilo do Diniz é muito do dia a dia, da construção daquele jeito de jogar. Como que vai fazer isso na seleção num calendário espaçado? É um desafio, mas eu acho que faz. É? Acho que faz. A assimilação é rápida, você acha? Eu acho. E ele vai trabalhar com caras de, De outro nível, né? né, que pegam muito fácil, que já tem muitas coisas assimiladas de trabalhos de clubes ou mesmo de trabalho anterior de seleção. Acho que ele faz funcionar. O meu ponto é exatamente esse. Eu não enxergo muitas semelhanças entre a maneira de enxergar futebol ou de comandar, de construir um time dele para o Ancelotti. Se falassem o Diniz é o novo técnico da seleção, ponto,
Beleza. Nessas condições, pra dar na mão de um cara... E outra, das coisas mais legais que o futebol brasileiro teve nos últimos anos são alguns times do Diniz. Que oscilam, que tem momentos ruins. O Fluminense não jogou nada contra o São Paulo no último sábado. Nada. Foi decepcionante. Pra quem esperava um jogo de alto nível, o Fluminense não jogou nada. Me passou do meu campo. Mas é sempre uma atração. Vai jogar o time do Diniz. O São Paulo se transformou numa atração e agora o Fluminense se transformou numa atração. O futebol brasileiro vai ter 2 anos de um cara que é um atrativo da sua liga, do seu campeonato, do seu futebol, trabalhando como auxiliar do Ancelotti na seleção, para talvez depois assumir. Sei lá, sabe? Nada me soa muito bem. Eu não acho que seja ruim para ele. Embora ele vá sofrer uma série de questionamentos. Se essa coisa de conciliar os 2 trabalhos se arrastar por muito tempo, o que eu não acredito nisso, não acho que vai chegar a dezembro ele técnico dos 2. Também acho. Caso não se arraste, toda entrevista dele vai ter uma série de questionamentos sobre todas essas possibilidades de conflito. Agora, para ele é uma oportunidade? É uma oportunidade. Dentro desses termos, eu não concordo, não.